Olá pessoas, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar a se divertir aqui colocando as portas no nosso projeto. Mas antes a gente vai ver um pouquinho mais sobre a ferramenta porta na questão das definições dela para poder entender como é que ela funciona. A ferramenta porta, ela está aqui na área de modelagem. Se a gente der 2 cliques, vai abrir aqui para a gente a caixa da biblioteca vinculada do ArchiCAD, onde a gente tem vários elementos aqui que estão prontos. Boa parte deles paramétricos, onde a gente consegue editar vários atributos para deixar a porta ou a janela do jeito que a gente quer. Primeiro, então, a gente pode conhecer aqui pela porta 25, que é a porta mais básica que tem no ArchiCAD. Então, a gente vai dar um clique nela aqui, só deixar ela selecionada. Vai ficar aqui, ó, porta 25, que a gente selecionou, e aqui a gente tem uma pré-visualização dela. Logo aqui em cima a gente já vê a largura dessa porta que a gente pode editar, a altura, se ela tem ou não uma soleira, a forma de inserção dessa porta, se a gente vai inserir por um ponto no centro dela ou por um ponto do canto. Então são esses 3 tipos aqui, pela esquerda e pela direita. Aqui a gente tem um menu de rápida visualização, se a gente clicar a gente vê como é que é essa porta aqui. A representação dela genérica em 3D. Mas o mais legal mesmo é a gente poder visualizar como é que ela vai ficar em planta. E sim, aqui no ArchiCAD a gente não desenha essa porta ela já está pronta. A gente só vai configurar os principais aspectos dela e inserir ela lá na nossa parede. Importante lembrar que a gente não consegue fazer uma porta, não consegue inserir, se a gente não tiver uma parede aqui já, porque ela vincula, ela ampara essa porta sobre uma alvenaria, sobre uma parede, tá bom? Então aqui eu fiz só um L para a gente dar uma olhadinha como é que funciona a porta. Vou voltar aqui e dar 2 cliques para abrir a caixa de definições. E a gente vai ver mais alguns padrões aqui embaixo. Um aspecto bem importante em relação às portas é em relação à dimensão de vão. O que é o vão? É o vão osso. É o tamanho que eu preciso que tenha o vão na parede para que possa entrar essa porta. Então, no caso aqui, quando eu tenho um vão de 90, o vão luz dessa minha porta vai ser 80. Então, todas as especificações que a gente coloca lá na planta, elas são em relação ao vão osso, que é quanto que a pessoa que estiver fazendo a execução, a construção, vai precisar abrir para colocar essa porta. Então aqui só para vocês verem, todos esses elementos aqui são editáveis, a gente consegue configurar. Vamos passar rapidinho aqui por eles para a gente ter uma ideia. Definições de porta, aqui a gente pode escolher o estilo de porta. Por exemplo, se a gente quer uma porta de abrir, lisa, com apenas um quadro aqui grande de vidro, se a gente quer vários quadros pequenos de vidro, enfim, tem uma infinidade de modelos aqui para vocês escolherem. Em geral, a gente vai ficar no estilo 1 mesmo, que é a porta mais característica de todas, a mais normalzinha. Outra coisa que a gente consegue configurar na porta é o tipo de maçaneta que a gente vai usar. Então, a gente pode selecionar aí, por exemplo, esse tipo de puxador aqui, maçaneta. E também consegue configurar alguns aspectos sobre a altura dessa maçaneta em relação ao piso e quantos centímetros, por exemplo, ela está afastada da lateral da porta. Logo aqui para o lado, a gente tem o tipo de abertura, se ela abre em duplo sentido, ou seja, se ela é vai e vem, ou se ela é uma porta que tem um ponto preso na lateral. Se a gente colocar aqui duplo sentido, a gente já vai ver que aquela porta vai e vem de abrir. Vou deixar presa na lateral. Outra questão que a gente pode ver aqui em relação ao montante, se ele é um montante liso, se ele vai ter rebaixo ou não. Aqui nos detalhes a gente já vê como é que funciona isso, ó. Simplesmente selecionando. Em relação à ventilação natural, é se a gente vai querer que tenha uma abertura na parte superior da porta ou não. Em geral, isso aqui fica desmarcado pra gente. Próximo aspecto é em relação ao batente. A largura do batente a gente consegue editar. Aqui a gente consegue editar a espessura da porta, a gente consegue editar essa parte interna, se a gente tiver um vidro, qual é a espessura desse vidro. Representação simbólica da porta, como é que ela é representada em 3D também. Na projeção 3D eu costumo tirar essa linha de abertura para não poluir muito o 3D.
E aqui a gente entra nos atributos do modelo, ou seja, se a gente vai querer que essa porta tenha alguma superfície aplicada aqui, sobrepondo, para caracterizar ela. Então, a gente pode escolher aqui, por exemplo, uma cor, clicando aqui. Por exemplo, aqui eu vou colocar esse verde estranho. E aqui eu posso clicar em superfície de porta uniforme e ele já vai alterar para todos os elementos da porta essa mesma cor. A gente vai lá no posicionamento, no 3D, e vocês vão ver que já modificou aqui a cor da nossa porta. Acessórios como maçaneta, ferro, isso aqui geralmente eu não costumo mexer. Guarnição, se eu vou querer que tenha ou não, eu posso tirar as guarnições, aí vocês vão ver aqui no 3D que saiu a guarnição, ficou somente o marco da porta. A soleira, como eu já tinha desmarcado, ela não ficou disponível para selecionar. Por fim, aqui a gente ainda tem algumas configurações de como a gente quer que essa porta apareça em planta em corte, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou simplesmente dar um OK. Agora a gente vai poder inserir a nossa porta na parede. Se eu quiser mudar o ponto de inserção dessa porta, basta eu clicar na letra G e ele vai ficar ou pela direita, ou pelo centro, ou pela esquerda. Eu vou deixar aqui já pela esquerda, vou selecionar aqui esse ponto e eu vou dizer que eu quero afastar essa porta 10 centímetros aqui desse canto. Então, é a mesma coisa que a gente fez para desenhar as paredes, não sei se vocês lembram. Y, menos 0,10, Enter. E agora ele posicionou essa porta a 10 centímetros dessa parede. Agora vai aparecer aqui para mim a posição que eu quero que abra essa porta, vou colocar para dentro e dar um clique. Automaticamente ele já gerou para a gente um marcador e uma numeração genérica aqui para a porta. Lembrando que a gente está na escala 1:50, também com as canetas em 1:50. Então é assim que a gente faz para inserir uma porta. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente edita esse marcador aqui da porta e como a gente vai inserir a porta aqui no banho do apartamento da Praça 4. Até mais!